Bom, pessoal, boa noite. Vamos encerrar hoje aqui o último assunto de orientação a objetos. Está na página 15 da apostila, que é sobre o conteúdo de polimorfismo. O polimorfismo é a possibilidade, né, a capacidade de uma hierarquia de classes, né, implementar métodos com a mesma assinatura. O que é assinatura? O mesmo nome ou as mesmas referências, no caso de herança. Tá? Então, a gente vai ver alguns exemplos nesse sentido aí. Na apostila, ele está um exemplo de uma classe conta, e daí temos duas classes, chamadas especial e poupança, que nesse caso são heranças da classe conta, tá? O polimorfismo também ele pode ser identificado através de métodos, tá? Não necessariamente ser de classes aqui. Então, a gente vai poder observar, através do exemplo prático aqui, esse polimorfismo através de classes, né? E, da mesma forma, depois eu vou explicar um pouquinho o que seria com o polimorfismo utilizando os métodos, tá? Então, aqui na classe conta, ele é bem semelhante a uma que a gente já tem, tá? Mas não é bem igual aqui, porque o intuito ele é um pouquinho diferente. Classe conta aqui ele tem três atributos, tá? Que é agência, número e saldo. Não tem só os get set, né? Observe aqui que eu tenho um método chamado de saque, tá? E aqui o outro método para imprimir o saldo, quanto que ele tem de saldo ainda. Aí tem a classe conta especial, né? Então ela tem uma herança de conta, né, que se desconta. Aqui só tem um atributo chamado limite, tá? E o método saque, reparem que é um pouquinho diferente, embora tenha o mesmo nome, tá? Na classe conta especial, ele tem o mesmo nome de método, o mesmo parâmetro, né? Ele faz algo um pouquinho diferente. Na classe poupança, também está em herança, né, na classe conta. E ele tem aqui o atributo apenas o saldo poupança. E daí também tem o método de saque, também tem um parâmetro só, né, mas a implementação de código, né, dentro do método é diferente. Aqui, o exemplo que a gente vai trabalhar, o exemplo daí de uso dessas classes, tá, já está pronto. A única coisa é que, assim, no projeto de vocês têm um void lá, um main, né, mas já está na classe na classe pai, né, do projeto. Vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, aqui ele está com um void main, mas não precisa fazer um void main novo, tá? Só para vocês entenderem isso aí. Então, aqui está o jeito de utilizar essas classes, tá? Então, já está pronto, diferente das outras ocasiões que a gente tinha que digitar na mão, né? E aqui também esse método vai fazer parte. Então, o que eu vou fazer agora no projeto, tá? Temos lá o nosso projeto Java O 2021, né, com algumas variáveis aí que vocês criaram, né, com o nome do projeto, mas é o projeto que a gente vem trabalhando. Vou fazer um novo pacote aqui, chamado de polimorfismo. E no pacote, por enquanto ele está vazio, né? Vou criar aqui uma classe chamada conta. Só ver se ele vai dar o erro aqui, senão a gente vai criar com outro nome. Por enquanto não deu erro, a gente vai tirar essa daqui depois. Então, a classe content já está declarada na apostila. Vou pegar aqui. Então, aqui que eu faço, né? Vou pagar o principal, criar aqui. Ctrl S, né? Para não ficar diferente aqui, ó. Então, a gente observa aqui que ele está salvo, né? Agora vamos criar a classe conta especial. Código.
Salvo também. Vamos para a conta poupança. Vou pancar. E as classes que eu precisava, agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui o exemplo que já está pronto. Não vou pegar o Pull Static Void Main porque eu já tenho. Tá? Então, se a gente olhar no projeto aqui, o mesmo nome do projeto, né? O método main, a gente já tem ele, que é esse daqui. Tá? O que a gente vai fazer? Como a gente tem os exemplos das outras aulas, né? Por exemplo, de herança aqui, vou comentar os códigos que a gente já usou para usar o da conta. Tem com conta barra, né? Vou dar aqui um exemplo. Aqui. Shift F. Alt Shift F, né? Para adiantar. Agora ele está dando um errinho, o que que é? Ele está sem os pacotes importados, né? Vem aqui, adicionei o pacote. Importação aqui também da conta especial. Aqui deu o problema que eu falei. Então, como a gente já tinha uma classe conta aqui, só que ele está pegando do pacote encapsulamento, tá? O que que eu vou fazer? Tirar aqui o package do encapsulamento. Só comentar, posso comentar ou apagar, tá? Vou adicionar aqui o polimorfismo. Olhar aqui, a gente acertou o erro que tinha da classe conta, tá? Como eu falei, como eu estava pelo import, pelo pacote do encapsulamento, é outra classe, né? Não é nenhum momento aconselhável criar classes, mesmo que seja pacote diferente com o mesmo nome, tá? Isso aqui a gente está fazendo porque a gente já tinha utilizado para outro motivo, né? Uma classe chamada conta também. Então, essa conta é um pouquinho diferente dos métodos implementados. Aqui ele vai dar um erro porque ele tem que adicionar também o pacote com o JOpt-Pen. Já explico para vocês o que é essa chamada aqui, né? Então, aqui deu um Ctrl S. A princípio não tem erro. Vamos ver por que está dando um erro aqui. Ali tem fecha mais aqui. Vou testar. Antes de testar, deixa eu só explicar aqui. Aqui a gente criou uma instância da conta, né, dessa conta que a gente acabou de colocar aqui. Eu coloquei agência, número de depósito. Fiz um depósito, né, de 3 mil. Criei também uma instância de poupança. Então, aqui a herança da conta é uma chamada conta poupança. E também fiz uma conta especial, tá? Reparem que nas três eu estou chamando depósito. Os três eu fiz um depósito aqui. A diferença na classe poupança, eu tenho um depósito de poupança, ou seja, é um depósito extra, né? E aqui na classe especial eu tenho um limite, ou seja, não é um valor que eu tenho meu, digamos, né? Eu tenho sim um limite que eu posso utilizar para ficar negativo até aquele valor. Então, esse é um sentido um pouquinho diferente. E daí, aí vem a implementação do polimorfismo, tá? Uma delas. Aqui eu tenho um método chamado saque. Tá? Ele faz saque e está declarado no meu main, ou seja, ele faz parte de todo o meu projeto, né? Ele não está numa classe específica. E está passando por parâmetro uma conta. A conta é a classe mãe, né, das demais contas também. Né?
E a gente vai observar que aqui ele está utilizando o faz saque pela conta, que é a classe mãe, e pelas classes filhas, pelas classes de herança. Tá? Então, se a gente observar aqui, essa classe conta aqui, ela é herança de conta, mas não é a mesma classe. Então, aí a gente aplica o polimorfismo. Tá? Então, polimorfismo quer dizer o quê? Que os métodos, eles têm nomes iguais, mas eles se adaptam, tá? Conforme a necessidade. Não dá para fazer isso sempre, né? Então, são situações específicas, a gente consegue fazer. Então, o polimorfismo é um método, a capacidade de se adaptar aí com chamadas, mesmo método, mesmo nome. Então, aqui eu vou dar um nosso chamado F6, executando aqui. Então, aí, vocês, deixa eu ver se vocês estão vendo aí. Ele criou uma aqui. Então, ó, digite o valor do saque, tá? Esse digite o valor do saque está onde? Ele não está nas classes, né? Como eu já falei, está declarado aqui, ó. Então, ele vai fazer um pedido de valor de saque. Quanto que eu vou querer sacar? Primeiro, ele vai apresentar para a classe conta, tá? Aí, na sequência, vai fazer para o saque da conta poupança. E na outra, depois, né, um saque para a conta especial. Então, nessa ordem aqui que eu coloquei. Tá? Em ambas, como eu falei, ele tem um parâmetro da classe conta, mas como essas duas são filhas, elas herdam da classe conta, eu consigo utilizar. Tá? Então, é uma maneira da gente fazer o uso do polimorfismo. Então, na conta normal, vou colocar aqui 1000. Aí ele pediu de novo aqui. Aqui eu já estou na classe conta poupança, né? Vou colocar aqui 1.500. E aqui eu vou fazer um valor de 2.000 para a conta especial. Tá? Então, em ambas as situações, aqui ele está mostrando assim. Vou pegar a lupa aqui. Ele está mostrando a forma da gente colocar em tela quanto que ficou de saldo. Então, a gente fez um depósito, que é de 3.000 em cada uma, e aqui ele está mostrando quanto que ficou de saldo, tá? Então, ó, aqui ele está mostrando, para a primeira conta que eu fiz, né, ficou um saldo de 2.000, a terceira 1.500, a segunda 1.500 e a terceira como 1.000. Então, eu saquei nessa ordem, 1.000, 1.500 e 1.000. Né? Vou puxar aqui a lupa. Aqui no caso da classe conta, ele está mostrando o saldo de 2.000. Por quê? Eu fiz um depósito na classe conta de 3.000. Na classe conta poupança, também, de 3.000. Mas eu tenho ainda o depósito da poupança. Ou seja, eu fiz um depósito extra aqui. E aqui eu tenho um limite. Então, ele utilizou o meu limite aqui aliás, ele não chegou a utilizar, mas eu teria um limite para poder sacar. Né? Então, eu tinha 3.000, saquei 2.000 e fiquei com 1.000 ainda. Agora, eu vou fazer um valor maior do que eu depositei. Então, reparem que eu estou fazendo 3.000 aqui em cada um. E eu vou pegar um saque maior do que eu depositei. Vocês verem o que vai acontecer. Então, aqui eu vou sacar 3.500, né, da classe conta. Ó, aqui ele já diz saldo insuficiente, tá? Então, ele é saldo insuficiente, ele ficou com o meu saldo 3.000, ou seja, eu não consegui sacar nada na minha classe conta, classe normal. Na poupança também vou colocar 3.500. Aí ele ficou com um saldo zero, tá? Ou seja, em termos de conta, ele ficou zerado, né? Mas eu consegui fazer o saque. E aqui, por último, na classe de conta especial, vou sacar 3.800. Aí ele ficou com um saldo negativo de 800, né?
Então, aqui, no caso, ele deixou sacar os 3 mil, né, a mais de 3 mil, e eu fiquei com um saldo negativo de 800, ou seja, mais de 3 mil depósitos ele deixou sacar. Então, em ambos, ele tem a situação aqui do polimorfismo, que é referente a utilizar o mesmo método, o mesmo nome aqui de método, né? Mas as contas que eu estou passando aqui, elas são distintas. E aqui eu declarei conta apenas. Então, essa é uma diferença, o que a gente pode usar de polimorfismo. Um outro seria a gente usar assim, daí independe de classe aqui, né? Vou só criar aqui um método. Aqui, uma variável só. É só uma impressão. Vou colocar só o valor da variável aqui. E aqui eu vou fazer um pouquinho diferente. Vou colocar N1 e N2. Eu vou aqui. Preciso do nome, né? Vou colocar aqui método 1. Não, só método. Reparem que, assim, eu fiz dois métodos com o mesmo nome. Tá? O que difere de cada um? É o número de parâmetros. O que está dando de diferença aqui entre eles? Com o código Java, nenhum, não dá erro nenhum. Tá? Ele identifica, ele dá certo os dois. Então, se eu vim aqui salvar, ó, não dá erro nenhum. Então, serve aqui. Se fossem outras linguagens, isso daria erro, porque eu estou declarando o mesmo nome de método duas vezes. Tá? Então, a maioria das linguagens, principalmente as que não trabalham, né, com orientação a objeto, não ia aceitar. Como é que eu usaria isso no meu código principal, né? Vou comentar isso aqui também. Vou chamar aqui o nosso método. Vou passar por parâmetro 5. Tá? Tem erro aqui? Não, não tem. Né? Então, poderia já executar. Vou executar aqui para mostrar. Então, passei 5, ele mostrou aqui em 1, 5. Agora, elas vão pensar, qual o método que ele chamou? Ele chamou que tem um parâmetro só. Então, ele verificou, eu tenho o mesmo nome de método duas vezes. Mas um tem um parâmetro só. Então, é esse daqui que eu vou executar. Agora, eu vou colocar aqui dois parâmetros. Vou colocar 5 vou colocar um número 20. Ó, mesmo método, o mesmo nome. Só que eu estou chamando outro agora. Vou dar um F6. O que aconteceu aqui? Chamou N1 e N1 igual a 5, né? E o N2 igual a 20. Por que isso? Ele acabou chamando aqui o método, que é o segundo que eu criei, não aquele primeiro. Vou mostrar aqui. 5 e 20. Ele chamou o segundo método. Tá? Então, com isso daqui, a gente tem a capacidade de utilizar o polimorfismo, de uma maneira um pouquinho diferente, que a gente explicou ali na conta, né? Que é chamar o mesmo nome de método e conforme o parâmetro, o próprio Java, digamos assim, o próprio compilador, ele se vira para saber qual ele está falando, né? Qual ele está chamando. Então, vou fazer um teste um pouquinho diferente, que vou colocar mais um parâmetro. O que aconteceu aqui? Está dando erro, ele não vai deixar compilar. Porque não existe o método chamado, né, com esse nome aqui, que tenha 3 parâmetros, somente 2. Tanto que se eu colocar o mouse em cima, como estou fazendo aqui, ele está dizendo assim, ó, método foi encontrado com int, int, int,
tá? Ou método com int. O int, int, int é o que eu estou passando aqui, 3 números inteiros, tá? Mas ele só encontrou método com 1 ou com 2 parâmetros. Então, essa é a diferença aí, uma outra maneira da gente aplicar o conceito de polimorfismo, tá? Tem gente que defende, daí mais pensando em termos de orientação a objeto, tem gente que defende que não é legal utilizar esse conceito nas questões aí de códigos, né? Principalmente em códigos grandes. E um dos motivos é porque se eu precisar fazer uma busca, né, por nomes de método, por palavras, como a gente tem um exemplo aí, Ctrl F da vida, né? Ele vai acabar achando métodos, mas eu queria encontrar um só. Tá? Então, tem sistemas que não trabalham com isso aqui. Mas é bem comum utilizar, em poucos casos, né, o conceito de polimorfismo.